vivo para mais uma live sobre ações. Dessa vez a live é mais especial porque estamos num pré-aquecimento aí para Masterclass, né? Um primeiro evento maior aí que eu decidi fazer para festejar também, né? Festejar que tá tudo dando certo. Graças a Deus eu tô podendo ajudar cada vez mais pessoas na educação financeira. E com as mentorias, com o livro, né? O livro me deixa muito feliz também. E só que as mentorias, o fato de ajudar diretamente cada pessoa, né? Entrar em cada situação e poder ajudar é muito bom, né? E também porque a mentoria dá muito mais resultado. Mas o pessoal perguntar. Boa noite, Alex. Beleza, cara? O pessoal tem me perguntado, né, sobre a Masterclass. Eu ainda não falei muito sobre ela, de vez em quando eu tô falando sobre aí, tô até me forçando a falar mais, e decidi falar também como a ideia surgiu, né? Na verdade, a Masterclass, ela faz parte de uma ideia muito maior, né? Que foi a minha entrada aí no mundo do digital, para trabalhar com educação financeira, que graças a Deus, como eu falei, deu muito certo. E sentindo as dores de vocês, né? A falta de educação financeira sempre foi uma coisa que me incomodou muito no Brasil. Eu acho que a sociedade sofre por causa disso, né? Para mim, devia ter educação financeira nas escolas, ela é a base de muita coisa. E poder ensinar para as pessoas aprofundadamente sobre investimentos, né? Sobre principalmente os investimentos mais rentáveis e como eles podem ser compreendidos e aplicados para a geração de riqueza, sempre me atraiu. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas lá atrás eu tinha um blog, né? Isso, meu Deus do céu, eu tinha 21 anos, expoenteinvestimentos.com.br. O sitezinho, eu que fiz tudo lá no WordPress, né? Programei e tal na época, que era bem mais difícil, hoje está muito mais fácil. Vocês não sabem, mas hoje em dia para tu fazer o site só vai arrastando o que tu quer, né? Isso para fazer um site mediano, né? Para fazer um site melhor, tem que contratar um cara bom. E foi o que eu fiz. Mas, enfim, nessa Masterclass eu vou apontar, né, as principais dores que as pessoas têm. Vou mostrar principalmente a estratégia de dividendos que é a que eu utilizo, tá? E que vocês sabem dos resultados. Eu boto de vez em quando nos stories, tá? Eu tenho que compartilhar mais resultados. Ontem eu botei o depoimento do Diego, que inclusive está aí na live. Diego, brigadão, tá, cara, pelo depoimento. Eu tenho mais alguns outros depoimentos ali, tem uns 10 depoimentos em vídeo já e vários escritos que vocês vão ver. Vocês vão ver porque eu quero chamar todo mundo para Masterclass. Logicamente, quem não se inscreveu ainda, vai lá no link da minha bio e se inscreve. É vitorcena.com.br/dividendos com segurança. E lá, como eu falei, esse é o nosso próximo passo, é o nosso primeiro encontro, né, mais sério. E lá vou dar oportunidade também para quem quiser chegar mais e assumir um compromisso para ir mais longe, tá? A comunidade é uma das coisas mais fodas que eu montei, né? O mastermind da mentoria. E provavelmente, eu ainda estou vendo, né? Dependendo como vai ser a demanda e tal, falando com a equipe, provavelmente essa primeira turma do curso, tá? Da mesma forma como a primeira turma lá da mentoria teve um preço melhor, essa também vai ter um preço melhor, tá? Então, lógico, o preço não vai ser, já adianto, o preço não vai ser barato, é um produto muito foda, logicamente, tá? Vocês vão saber, né? Desde quem não sabe nada, quer ir do zero até ações e fundos imobiliários, vai conseguir, porque eu vou preparar os módulos de entrada, mas o forte mesmo vai ser a estratégia de dividendos, análise fundamentalista e valuation de fundos imobiliários e ações. Por quê, Vitor? Porque só assim tu vai se sentir confiante e seguro para investir da forma correta nesses dois mercados. É só assim, não tem outro jeito. Senão tu vai ser um chutador que não vai saber o que está fazendo, não vai saber a hora de comprar, não vai saber a hora de vender, não vai saber por que tem. E por causa de tudo isso, vai ser um investidor fracassado, infelizmente, tá? E então, dito tudo isso,
Quero reforçar o convite para a Masterclass para vocês, se inscrevam lá. E hoje a live é sobre ações, um dos assuntos mais importantes da Masterclass também. Né? O que são ações, para quem está chegando agora? Ações são pequenas partes de uma empresa, né? Pequenas partes da sociedade, que é a empresa. Então, ao comprar uma ação, essa é a base de tudo. Então, entenda, compreenda isso desde já. Então, ao comprar uma ação, tu se torna sócio de uma empresa. A pessoa que entende isso, ela já parte de uma semente muito poderosa para entender todo o resto, tá? Então, se tu vai ser sócio de alguém, né, de uma empresa, automaticamente tu tem outros sócios. Quem são os outros sócios? Ninguém presta atenção nisso, tá? Existe uma forma de descobrir quem são os teus sócios, é uma coisa que eu faço sempre, né? Não só das empresas que eu invisto, mas das empresas que estão no meu radar também. Então saiba de quem vocês são sócios. E ao mesmo tempo saibam qual preço vocês estão pagando para ter uma parcela daquela empresa, né? Não adianta nada vocês comprarem uma empresa boa se estão pagando caro por isso. E da mesma forma não adianta pagar também barato se vai levar uma empresa ruim para casa com uma perspectiva às vezes de falência, né? Tem que tomar cuidado, tem que achar um meio termo e felizmente, fala Rudy, beleza? E felizmente existem várias oportunidades na bolsa que conseguem aliar duas coisas importantes aí para escolher as melhores ações, né? A live de hoje é sobre ações, então eu vou falar especificamente sobre ações. Que são empresas boas sendo negociadas por preços baixos, enquanto tem empresas boas sendo negociadas por preços absurdos e empresas ruins sendo negociadas por preços caros. Existem vários tipos aí. E como é que a gente descobre quais são as melhores? Sabendo quanto de lucro elas dão, se os lucros são recorrentes, se a empresa tem dívidas bem controladas, sabendo quem são os sócios e sabendo como está o histórico de lucros, né? Não adianta a gente ver só uma foto de como está a situação atual, se a gente não estudar também o histórico para saber se ele está indo para cima ou para baixo. Oi Marcela, tudo bem? Marcela Maia, de vez em quando. A Marcela aparece aí também. Seja bem-vinda aí à live de hoje. Já se inscreveu na Masterclass? Vamos se inscrever, galera. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá. Vai ser top. Então, beleza. Falando mais sobre ações também, tá? Uma coisa que é necessário compreender desde o início é como identificar a empresa também, o preço dela não só comparado aos lucros, porém também ao patrimônio que a empresa tem. O que é o patrimônio, né? O que é o teu patrimônio? Digamos que uma pessoa tem uma casa no valor de 100 mil reais e um carro no valor de 50 mil reais. O carro está totalmente quitado, não tem nenhuma dívida ali para ele, mas a casa tem um financiamento de 50 mil reais ainda a pagar. E financiamento é passivo. Então, qual é o ativo que essa pessoa imaginária aí tem? A casa, no valor de 100 mil reais, e o carro no valor de 50 mil reais. Então, um ativo aí de 150 mil reais. Porém, né, o ativo não significa nada, né? Existem várias pessoas, inclusive, que têm muitos ativos para aparecer e, na verdade, no fundo, são cheios de dívida. Às vezes, até o passivo é maior do que o ativo. Então, o ativo dessa pessoa imaginária que eu falei é 150 mil reais e o passivo é o financiamento da casa, 50 mil reais. O que faz com que o patrimônio líquido dessa pessoa seja 100 mil reais. O patrimônio líquido, desde já saibam, essa definição é boa. É o ativo sem dívidas. É o ativo sem passivo. Tá? E como o passivo, na verdade, são dívidas, né? Então, o patrimônio líquido é o ativo sem dívidas. É o que tu realmente tem de patrimônio e não deve para ninguém. Que, logicamente, a gente quer que o nosso patrimônio seja cada vez maior. E para isso, a gente tem que aumentar a nossa renda, o nosso resultado. Como é que uma pessoa aumenta o patrimônio dela? Tendo resultado fora, digamos eu com o meu salário, eu sou servidor público, né? Eu sou analista no Tribunal aqui de Justiça de Santa Catarina. E como é que eu faço para aumentar o meu patrimônio?
eu tenho resultados positivos todo mês. Todo mês eu faço o quê? Eu aporto dinheiro e invisto eles em ativos geradores de renda, né? Que são, no meu caso, ações. Tá? Já invisto em ações há 10 anos, escrevi sobre isso aqui, já trabalhei em mesa de operações no mercado, então eu sei o que eu estou fazendo, né? E quero ensinar vocês também. Essa live é para ensinar vocês, a Masterclass é para ensinar vocês, e para quem quiser realmente se tornar um investidor de sucesso, fazer parte de uma comunidade onde se troca várias ideias lá sobre o mercado de fundos imobiliários, de ações, e para os iniciantes é melhor ainda, né? Porque é muito mais fácil ajudar. E quem quiser então casar, né? Vai ter a oportunidade lá, a primeira turma. E desde já eu também quero falar, tá? Conversei com a minha equipe também e vão ser só 3 dias de oportunidade para compra. A mesma coisa acontece com a mentoria. Agora eu nem abro mais a turma porque já tem fila, né? Mas no começo era assim, eu chegava, vai abrir vaga para as mentorias de outubro. Aí a galera deixava para me falar depois e o que acontecia, não tinha mais vaga, né? No caso lá, vai ter quantas vagas vocês quiserem, a não ser que comece a encher demais, mas eu acho que não vai ser isso, tá? Não acredito que vai encher a um nível que vai ficar ruim de ministrar as aulas, até porque é digital. Mas vão ser 3 dias, fechou a turma e eu vou começar a dar as aulas porque vai ser ao vivo, tá? A gente vai se encontrar ao vivo pela melhor plataforma que tem de curso online, então... enfim, a gente vai falar mais sobre isso no dia, tá? Não percam. Então, no caso das ações, a gente quer analisar empresas partindo dessas duas bases, que são os lucros, que são os resultados, e o patrimônio. A gente quer o quê? Qual é a pessoa que a gente quer ser? Qual é a empresa que a gente quer investir? A gente quer ser uma pessoa que tem mais ativos que passivos, né? Que tem um patrimônio grande, e ao mesmo tempo uma pessoa que tem resultados grandes. Então a gente tem que trabalhar com isso. Da mesma forma, as empresas. Procure por empresas lucrativas, ou seja, que tem um resultado positivo. Quanto mais positivo, melhor. E que, consequentemente, vão aumentar o seu patrimônio. Ou então, distribuir esse resultado para nós em formas de dividendos, o que particularmente eu adoro, já que eu sei analisar oportunidades na bolsa, eu gosto de ter esse fluxo de caixa entrando, né? Até para sentir também o dinheirinho entrando na conta é sempre bom. E a partir disso, né, a partir dos dividendos recebidos, eu fazer as minhas análises e fazer novos aportes nas melhores oportunidades da Bolsa de Valores, tanto em fundos imobiliários quanto ações. Beleza? Quero deixar claro também que os indicadores que eu analiso aqui, eles têm algumas armadilhas, tá? Eu vou falar sobre algumas delas hoje. Não é fácil, é o que eu falo também sempre, né? Não é fácil analisar ações, não é fácil analisar fundos imobiliários, só que é muito recompensador. Para quem sabe de juros compostos aí, vê que a diferença entre investir em ações, fundos imobiliários e renda fixa no longo prazo, se tu investe R$1.000 por mês, é a diferença entre tu ter 4 ou 5 milhões a mais, ao invés de tu ter apenas 1 ou 2 milhões, se tu investe R$1.000 por mês ao longo prazo em ações, tu pode ter 7, 8 milhões, né? Isso tudo com base nos aportes. Quem não viu ainda a minha publicação dos juros compostos, de vez em quando ela sai aí e sempre a galera fica de cara, né? Essa é uma das publicações que a galera mais curte, porque mostra como 1% de rentabilidade faz toda a diferença lá na frente, tá? Multiplica esse 1%, ele na verdade multiplica às vezes o teu resultado final até por 2. Esse 1% vira 100% no final, tá? Principalmente para quem tem o longo prazo do lado. O que é o meu caso, porque a minha carteira é previdenciária. Eu quero montar ela por mais 15 anos, aí sim eu vou pensar no que eu vou fazer. Beleza? A primeira empresa analisada de hoje é a Petrobras, tá? Foi eleito hoje o senador presidente do Congresso, né? É o cara do presidente, era o que estava sendo apoiado pelo presidente. Isso é importante, principalmente para empresas públicas, tá? As empresas públicas, elas reagem muito ao fator político.
Infelizmente, né, no Brasil, quem faz a indicação para as empresas públicas é o... Na verdade, não é infelizmente, né? Isso aconteceria em qualquer lugar porque o governo é o dono da empresa, mas infelizmente muda a cada 4 anos e quem escolhe o presidente da empresa, como eu falei, é o presidente, mas se não fosse, seria melhor. Porque quem escolheria o presidente da Petrobras se não fosse o chefe do executivo, que é o presidente da República? Seríamos nós, né, os acionistas. Não nós diretamente, mas pessoas mais parecidas com a gente, com interesses mais próximos que a gente. É por isso também que é importante, como eu falei, saber quem são os teus sócios. Se tu for sócio da Petrobras, o teu sócio só precisa saber quem é um sócio, o governo. O resto tu não precisa mais saber, porque o governo faz a indicação para o chefe do conselho de administração, faz a indicação para o presidente da empresa, tá? Graças a Deus, né? Eu tô longe de elogiar o Bolsonaro aí, mas é preciso reconhecer pontos positivos desse governo, não do presidente, que eu acho que o presidente ele é muito fraco, cria crises desnecessárias, ele poderia fazer muito mais, mas um dos pontos positivos é que quem faz as indicações para as empresas públicas é o Paulo Guedes. O Bolsonaro deu carta branca para ele para isso. Então o presidente do Banco do Brasil foi o Paulo Guedes que indicou, o presidente da Petrobras foi o Paulo Guedes, e em Paulo Guedes we trust, né? O Paulo Guedes é que está mantendo o mercado nos níveis atuais aí. Se não fosse ele, tá? Eu acho que a bolsa não estaria nem 100 mil pontos. E se ele sair, vai ser bem complicado. Então, antes de mais nada, a Petrobras é controlada pelo governo, saiba disso. Sempre que for investir em uma empresa, saiba quem são os teus sócios, tá? E quanto mais pulverizado é o capital da empresa, melhor para ti. Por quê? Porque tem uma coisa que une todo acionista: o lucro, tá? Enquanto que se é um sócio, às vezes, de uma família, né? Empresas familiares, eu já não gosto, tá? O que as empresas familiares fazem de vez em quando? Sempre que é um cara que eu vejo que às vezes tem um sobrenome, né? O sobrenome é o nome da empresa, aí tu vai ver no conselho de administração só tem filho, neto, e normalmente filho e neto de quem é rico não normalmente, tá? Não vou generalizar também, claro, tem vários filhos aí de grandes empresários que também são feras, mas normalmente não são caras disruptores que vão fazer com que a empresa cresça mais do que o normal. E a gente está aqui, né, investindo para ter resultados acima do normal. Se tu me vê, provavelmente é porque tu quer resultados acima do normal, e eu mostro, né, como é possível de uma forma íntegra e sensata. Então vamos analisar a Petrobras, né? O primeiro eu vou falar também agora do indicador preço por lucro, que é... Oi, Andréia, beleza? Bem-vinda aí, né? Presença firme aí, a Andréia tá sempre junto. O indicador preço-lucro, a Andréia já deve até saber como é que é esse indicador, mas ele é o principal indicador, inclusive é o principal indicador usado por esse cara aqui. Alguém sabe quem é esse cara aqui? Porra, não acredito, eu queria conhecer esse cara, hein? Queria ver ele um dia, não sei se eu vou conseguir. Mas é o Warren Buffett, tá? Tem outro livro ali, só que tá mais longe, não vou lá pegar agora, que é o do Peter Lynch também. Que esses dois caras tiveram resultados fenomenais, né? Eu nem jogo os resultados deles nas minhas projeções porque seria covardia, né? Mas tiveram resultados aí de 30% ao ano, né? Investindo em ações. E o método que eu ensino nesse livro aqui é justamente isso. É o método que eu aplico na minha mentoria, né? De uma forma muito mais aprofundada, e também vai ser no curso de uma forma, inclusive, muito mais aprofundada, tá? E até porque vai ter muito mais conteúdo e mais encontros. Só não vou ser um personal trainer como eu sou na mentoria, né? A mentoria tem resultados mais facilmente porque eu fico cobrando. Mas para quem é autodisciplinado, eu sou um caso desses, inclusive, né? Eu sou bem autodidata. Para quem gosta de estudar mesmo e tem interesse, o curso vai ser até melhor, mais conteúdo. E o acesso a mim também vai acontecer pelo grupo do Mastermind que a gente vai formar. Mas enfim, o primeiro indicador, né, da análise fundamentalista, e o mais importante, o que mais impacta os resultados a longo prazo, é o preço por lucro.
Por quê? Porque ele diz qual está o preço da empresa comparado aos lucros dela, né? A fórmula é valor de mercado dividido por lucro líquido dos últimos 12 meses anuais, né? Anualizado. E quanto menor é esse indicador, melhor. Lógico. Valor de mercado em cima, lucro embaixo. Quanto menor é esse indicador, numa divisão, para ser menor o resultado, o que tem que acontecer? Esse número aqui tem que ser maior. Ó. E quem está embaixo na fórmula? O lucro. Então, logicamente, quanto menos tu paga por lucro, melhor para ti. E, coincidentemente, né, no Brasil, até por causa disso, a estratégia de dividendos é tão forte. As empresas pagadoras de dividendos são as que apresentam maior força de geração de caixa e, ao mesmo tempo, as que estão com o indicador preço-lucro mais baixo, ou seja, que estão com os melhores preços. Tá? Empresas de dividendos eu falo o quê? De energia elétrica, saneamento, seguradoras, bancos e tem algumas outras empresinhas aí perdidas em outros setores que também até juntam crescimento com valor. É aí que mora a possibilidade da porrada, né? Que eu gosto de jogar sempre as minhas empresas, eu escolho elas com segurança, mas eu também escolho as que têm a possibilidade de dar uma porrada. E como é que eu faço isso? Escolhendo empresas que têm crescimento e têm valor, tá? E como eu falei, as empresas de dividendos hoje em dia para mim são as melhores oportunidades, é a estratégia que eu uso e que tem dado muito certo, batendo o mercado com folga aí. Então, o indicador preço-lucro da Petrobras é menos 7,8. Tá? Eu falei que quanto menor o indicador preço-lucro, melhor. Só que isso só vale até certo ponto, até o número 0, né? Porque se o indicador está negativo, alguma coisa na fórmula preço por lucro é negativa. Como o valor de mercado de uma empresa nunca é negativo, né? Ele não é negativo porque se ele fosse negativo, alguém estaria pagando para tu comprar, para tu ser sócio da empresa. Isso nunca vai acontecer, tá? Mesmo com empresas muito ruins, isso não acontece. Tem empresas que nem me pagando eu seria sócio, mas não acontece isso ainda. Agora, lucro negativo existe. O que é o lucro negativo? É o prejuízo. É quando a empresa faz as vendas, mas não dá conta de controlar as despesas e tem uma margem de lucro negativa. Então, o PL, quanto menor, melhor, mas se ele é negativo, ele não é bom, tá? Significa que a empresa dá prejuízo. Inclusive, se ele é negativo, quanto mais próximo de 0, pior. Significa que o divisor negativo é muito grande, né? Mais prejuízo. Quanto maior o prejuízo, pior é pra gente. Inclusive, até vou mostrar pra vocês aqui uma empresa que eu falo bastante, tá, gente? É a Oi. Eu falei do patrimônio agora há pouco. O patrimônio líquido da Oi hoje, eu vou até botar o gráfico aqui, não é o foco de hoje, mas deixa eu botar. Olha só o que aconteceu com o patrimônio líquido da Oi aqui, ó. Fala, Tony, grande Tony, esse aí também tá sempre junto. Vai estar na Masterclass, né, Tony? Quero ver o compromisso lá na Masterclass. Quero ver quem é que vai dar o próximo passo, entrar no Mastermind aí, entrar na comunidade e fazer o curso, participar da primeira turma. Ó, esse é o patrimônio líquido da Oi. Olha só, eles fizeram uma chamada de capital aqui. Entrou dinheiro, entrou caixa para a empresa para tentar reerguer e não deram conta. Aí, ó, foi dando resultado negativo atrás de resultado negativo, tá? Eu vou mostrar para vocês o resultado depois. E aí o que acontece com o resultado negativo? Ele impacta o patrimônio. Se a empresa não dá conta, ó, eu vim aqui, demonstrativo de resultado. Esse é um dos sites, uma das ferramentas que eu uso, tá? Então aqui, ó, resultado financeiro, não. Esse aqui é o lucro da empresa, tá? Esse resultado aqui foi um resultado líquido. Então foi talvez ela tenha vendido muitos ativos para fazer esse resultado aqui. Mas eu acho que foi uma chamada de capital, tá? Então desconsidera. Vou até botar o anualizado que fica melhor para entender. Olha só, a partir daqui de 2019, só prejuízo bilionário. Então, anualizado, ó, a empresa está dando aqui um prejuízo de entre 10 e 15 bilhões. Isso faz com que a empresa, daqui a pouco, ela vá ter um patrimônio líquido negativo. O patrimônio líquido dela hoje é 5,9 bi. E em um ano, ela já deu um resultado negativo em 14. Ou seja, se ela der mais um ano desse aqui,
Acabou-se patrimônio. Tá? Eu tô falando da Petrobras, mas a Oi coube bem aqui. E existem empresas com patrimônio líquido negativo, tá? As empresas aéreas... Vou arrumar que não tá meio reto aqui, agora ficou. As empresas aéreas estão apresentando patrimônio líquido negativo, tá? Ou seja, tu tá virando sócio de uma empresa para dever dinheiro. Claro que numa empresa, né, numa sociedade anônima, tu nunca vai ser chamado para cobrir as eventuais dívidas da empresa. Então não te preocupa, tu nunca pode perder dinheiro investindo em ações. Porém, ao investir em uma empresa com patrimônio líquido negativo e dando resultados, né, prejuízos, provavelmente tu vai ter um resultado ruim no longo prazo, porque uma empresa desse tipo tende a ir à falência. E se tu investe em empresas que vão à falência, tu perde o teu dinheiro. Beleza? Mas não se preocupa que tu nunca pode dever dinheiro por investir em ações. Grande Everton, beleza? Pô, a galera hoje tá forte aí, hein? Tô gostando de ver. Então, voltando aqui para a Petrobras, né? Já falei do preço por lucro que é negativo, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como é uma empresa cíclica, eu peguei os gráficos aqui para vocês, ó. Ó como é que é uma empresa cíclica. Esses são os resultados da Petrobras de lucro, ó. E eu botei até aqui embaixo, tá vendo, ó? Setor cíclico por dois motivos: governo e petróleo. A Petrobras, ela sempre sofre com as crises do petróleo que existem. Isso é bom ou ruim? Se tu conhece o setor, a Petrobras é uma das empresas que eu mais ganhei dinheiro aí. Inclusive nessa crise eu comprei ela bem lá embaixo, né? Porque justamente ela é muito famosa e a manada que investe na Petrobras é muito grande. Então os efeitos manada nela acontecem mais vezes. Então isso é até um pouco de especulação, né? Baseado em valor, mas o meu foco é no longo prazo porque a Petrobras dá lucro. Então ela tende a voltar para um preço melhor quando ela está em um cenário mais favorável, em um ciclo favorável, né? Uma empresa cíclica, como eu falei. Então, só que ao mesmo tempo as pessoas perguntam, né? Quando vender uma ação? Quando comprar uma ação? E tu nunca vai acertar o pico e nem o vale, né? Nem o fundo do poço, nem o pico nem o fundo. Tu nunca vai acertar. Mas tu vai conseguir identificar se ela está mais barata ou mais cara do que o normal e também saber identificar se existem oportunidades melhores na bolsa ou não. E é com base nisso que tu opera. E não tentando adivinhar qual é o fundo, qual é o topo, tá? Isso aí quem faz muito é day trader. E day trader eu não conheço nenhum que ganha dinheiro. Só conheço day trader que ganha dinheiro roubando dinheiro dos traders, né? Quem é muito day trader, quem é muito trader é assessor de investimentos, né? Vocês já viram? Fica dando call toda hora, mandando ordenzinha, né? Push no teu celular. E caso tu não saiba, para cada push, para cada ordem que tu aceita pelo teu celular ou então na ligação direta, dependendo da corretora, tu deixa 0,5% do volume. Eu já tive alguns mentorandos aí que chegavam na mentoria e perguntavam se valia a pena, né? Hoje a mentoria está R$5.000. Então, o pessoal que está comprando normalmente é que tem mais dinheiro. Mas mesmo assim, para quem... É o que eu tive mentorando agora que tinha 100 mil, já tive mentorando que não tinha nem 20 mil. E vale a pena, né? Porque a diferença no longo prazo, que eu mostro inclusive, ela é muito grande por causa daqueles pontos percentuais, como eu falei, o juro composto agindo, ele vale muito a pena. Mas enfim, voltando. Esses caras grandes, digamos que tenham 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões que eu dou mentoria, eles recebiam ordem pelo celular, né? O assessor criava um relacionamento com ele, falava, vou mandar a ordem aí no teu celular e tal, e deixavam 0,5% do volume. E os estímulos, né, vindos do assessor, e que a galera às vezes não sabe, mas o assessor ele tem interesses próprios, nada de errado com isso, é o trabalho dele. Só que nesse caso do push, da ordem pelo celular, eu acho absurdo pagar 0,5%, porque é sobre o volume. Pô, se tu paga uma taxa de administração para um gestor aí de fundo, é 2% ao ano, as maiores. Se tu, como o assessor te faz girar bastante, se ele fizer tu girar o teu volume 4 vezes em um ano, ele já ganhou a taxa de administração.
Só em ordem de push. E o que eles fazem? Eles giram muito mais, tá? Alguns mentorandos meus aí que eu vi já, eles giravam até 5 vezes o capital. Era absurdo. E aí é o seguinte, né? Enquanto está dando lucro, a pessoa nem percebe. Aí quando começa a dar prejuízo, aí sim que vê o quanto que pagou em taxa. Às vezes o cara deixou 10% de corretagem no ano só fazendo ordenzinha ali pelo celular, porque não consegue ir lá pelo autoatendimento. Então, essa vai ser uma das aulas também lá de dentro, né? Eu vou ensinar tudo por dentro das corretoras, do BTG e da XP, que são as que eu utilizo, né? Também tem muita gente que tem esse receio de como utilizar o sistema, como usar o home broker e tal. E para mim é muito natural, né? Eu já trabalhei em mesa de operações, mas não é difícil, é bem de boa. Até para quem nunca trabalhou com isso, é bem tranquilo aprender hoje em dia. E como eu falei, eu vou ensinar, né? Mas isso não na Masterclass. Então, voltando a falar da Petrobras, como ela deu esses resultados negativos, o que aconteceu? Fala, Léo, beleza, meu querido? Quanto tempo, hein, cara? Temos que marcar uma lá em BC City. Olha só, o patrimônio da empresa, como ela deu esses prejuízos aqui, ele automaticamente ele vai reduzindo. Até por isso que eu não gosto muito da Petrobras. Ó. Aqui tem a receita dela também, que para mim não é atrativa. Por quê? Porque para mim a empresa tem que estar com a receita e os lucros subindo. E uma das formas de subir o lucro é subindo a receita. Beleza? O indicador do patrimônio agora, o preço por valor patrimonial, da mesma forma que o preço por lucro é um indicador que quanto menor ele for, melhor. Por quê? Preço dividido por valor patrimonial. Quanto menor ele for, ou seja, quanto maior for o divisor, melhor. Já que embaixo é o patrimônio líquido. Significa que tu está pagando menos para levar mais patrimônio para casa. E, né, para surpresa de vocês, existem várias empresas no Brasil que são boas, lucrativas e estão sendo negociadas por menos do que o valor do patrimônio líquido. É o que esse cara aqui me ensinou, né? Esse livro aqui talvez vocês já tenham visto, né? Pelo amor de Deus. A Bíblia dos Investimentos, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. É um dos caras que fez, que é a base desse meu livro aqui. Ele e o Peter Lynch formam os dois filtros, né? Os dois filtros intermediários, que é o do Joe Greenblatt, mas é uma estratégia parecida com a do Peter Lynch e a do Benjamin Graham, para no final fazer o meu filtro, né? O ranking Sena, que é adaptado ao Brasil. Que no Brasil, como eu falo, a estratégia de dividendos é a melhor para o longo prazo. A que diminui a volatilidade, diminui o risco e aumenta a segurança e paga dividendos, né? E aumenta a rentabilidade também, porque as empresas dos setores que pagam mais dividendos estão sendo vendidas por preços mais baratos. Então, automaticamente, no longo prazo, essa assimetria se ajusta e os preços voltam ao normal e a gente ganha essa rentabilidade não só nos lucros, mas também na cotação. André, ele é teu, né? É nosso, é tudo nosso. Beleza? Lê o livro, que legal, que legal. Vou dizer, o livro é uma coisa que não me dá muito dinheiro, tá? Porque eu não botei muita margem mesmo, eu usei ele mais para propagar o que eu sabia. E o resultado foi muito bom, né? Eu ganho uns 500 pila por mês por causa do livro, né? Por uma mentoria eu já ganho 10 vezes mais que isso. Mas eu acho muito legal porque eu gosto muito de ler. E hoje em dia está cada vez menos assim, né? Eu entendo, lógico, o livro não vai te dar tudo que uma mentoria pode te dar, não vai te dar o que o curso te dá, mas, né, não te dá comunidade, não te dá conhecimento mais prático, mas é muito legal porque é um primeiro passo ali até para vocês criarem um relacionamento comigo maior e compreenderem o mercado de uma forma muito mais completa, né? Ali, o processo de escrever o livro, né, e o processo de fazer um curso também é muito complexo. O que eu faço? O que eu fiz para o livro, por exemplo? Eu tinha uma rotina, né? Que durou, sei lá, 8 meses aí. Que eu acordava em jejum, ia caminhar, isso tudo eu tenho um diário, né? Qualquer pessoa, antes de escrever um livro, tem um diário. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá o meu diário, o diário mais antigo. Eu tenho esse diário. Hoje eu faço assim, ó.
Eu vou... É uma folha mesmo, ó. E aí eu vou escrevendo... Essa aqui não tem tanta coisa, mas ó, vou escrevendo o que eu tenho pra fazer. E para fazer o livro era assim. Eu escrevia, né, o que eu ia escrever no livro no outro dia. Ia caminhar com um podcast pré-selecionado para eu ter as ideias e falar, pô, preciso falar isso, preciso falar aquilo, tal. E aí chegava em casa, sentava e escrevia. Às vezes eu escrevia 5 páginas num dia, né? Fazia 2 capítulos e dava certo. Às vezes eu escrevia 5 páginas e eu olhava de novo depois e tinha que jogar o trabalho fora, né? Mas foi um processo muito legal. Foi um processo muito legal. Que bom que vocês compraram o livro. Espero que vocês gostem. E se gostarem, cheguem para o curso, porque vai ser o nosso casamento, e no longo prazo eu tenho certeza que eu quero um dia fazer um evento aí ao vivo, levar todo mundo aí que fez o curso, fez a mentoria e tal, reunir a galera lá na frente, porque eu tenho certeza que o resultado e a comunidade de gente rica, né? Se Deus quiser, com certeza, não se Deus quiser, com certeza vai ser, e a gente vai se encontrar. Mas enfim, vamos falar sobre a Petrobras de novo, tá? O preço por valor patrimonial da Petrobras está 1,41. O que isso significa? Que para cada R$ 1 de patrimônio que tu leva para casa, tu tem que pagar R$ 1,41. Ou seja, tu paga um prêmio de 41 centavos para cada R$ 1 de patrimônio que a Petrobras tem. Isso no valor de mercado atual, lógico. Se o preço, né, se o valor de mercado da empresa cai 50%, né, se a cotação cai 50%, não confundam cotação com valor de mercado, hein? Nunca partam da cotação, sempre partam do valor de mercado. Essa é uma armadilha forte também, tá? Uma armadilha, um erro muito comum e muito grave. A cotação não significa nada. Às vezes a empresa chega com a cotação a 120, ela faz o split e vira 10 ações de 12. A Magazine Luiza fez isso várias vezes. E às vezes, como foi o caso da OGX, né? Acho que vocês não estavam no mercado aí nessa época, mas foi a época que eu estava na mesa de operações. Foi onde eu vi muita gente quebrar. Foi uma experiência foda, né? Não só pelo fato de trabalhar na mesa lá com a galera, né? com o gestor, com os analistas, né? Mas também pelo fato de ter visto muita gente quebrar e como a ganância faz as pessoas tomarem decisões erradas. Então, o que acontecia com a OGX? Ela chegava a valer 1 centavo, e aí eles juntavam 100 ações da OGX de 1 centavo e que transformavam ela em uma de R$ 1. E aí o que acontecia de novo? Ia lá e ia para 1 centavo de novo. Aí ninguém segurava mais, né? E olha, gente, eu vi tanta gente investindo em OGX, gente que sabia de valuation, mas não segue firme, né? O cara que não é raiz, o cara cede. E aí, bem na hora que tu cede, o mercado tá lá para te ferrar, para não dizer outra coisa. Então, no caso aqui, a Petrobras está sendo vendida com um prêmio de 41 centavos para cada R$ 1 de patrimônio líquido. Isso é ruim? Isso é bom? Não é tão ruim, tá? De 1 até 2 é um valor justo. É normal tu pagar um prêmio por uma empresa, tá? Porque normalmente ela, em tempos áureos aí, né, se tudo der certo e virar o preço do petróleo, porque no caso teve uma crise do petróleo esse ano, e o valor do Brent, né, que é o petróleo, a cotação do Brent. Brent, o que é o Brent? A cotação do petróleo negociado lá a principal cotação do petróleo. Tem o outro petróleo que é o WTI, né, que é a cotação do petróleo nos Estados Unidos. E tem o Brent, que é a cotação do petróleo na Europa e que é a mais utilizada lá pela proximidade com a Ásia, né, que é onde estão os maiores produtores de petróleo. E agora, com o Brent se normalizando a níveis aí acima de R$ 50, a Petrobras provavelmente vai voltar a apresentar bons resultados. Ela está trabalhando para diminuição de dívida e tal. Só que, como eu falei, está muito suscetível a governo, né? Quem indica é o governo. Então, eu comprei Petrobras na crise, mas já vendi. Vendi agora aí por esse preço aí, 28, já migrei para outras empresas de dividendos. Quando abrir uma outra oportunidade de especulação, eu vou talvez voltar a investir em Petrobras para aproveitar alguma oportunidade. Opa, Andréia, travou?
Não sei se travou para mais alguém. Por favor, quem está aí na live, confirma para mim se travou, tá? Mas eu acredito que não travou não, que eu tô vendo gente entrando aí e não tá travando. Ninguém falou mais de travar. Mas falem aí pra mim, galera. Manda um comentário só manda um joinha, por favor, aí pra dizer que tá rolando certinho, tá? A dívida líquida, né? Além de olhar a empresa se ela é lucrativa ou não, a gente tem que ver o nível de dívida, porque quanto menos dívida uma empresa tem, mais resultado sobra para nós acionistas, né? Lógico, o resultado ele é uma sequência, ele é as vendas, né, em cima, que é a receita. Obrigado, galera, valeu. A receita em cima, aí tem as primeiras coisas que diminuem, né? Depois da receita, eu não sei se vocês sabem, né? Eu tive bastante contabilidade na minha faculdade, né? Que eu fiz administração aqui na Federal. Mas isso é bem básico para aprender. É receita, em cima é só as matérias-primas, né? Os custos e algumas taxas de imposto. Então, da receita até o lucro bruto, que é a primeira fase do lucro, né? Tem o lucro bruto, aí as despesas, aí sim o lucro EBITDA, e aí vem o imposto, taxa, depreciação e amortização, e aí sim vem o lucro líquido, que é o lucro limpinho para nós. Então a gente quer sempre que a empresa dê lucro líquido, né? Mas entre a receita e o lucro líquido existem as despesas, e uma dessas despesas é a despesa financeira. Quanto mais dívida a empresa tem, mais despesa financeira ela vai ter e mais ela vai reduzir os nossos lucros. Às vezes é ok a empresa ter dívida, inclusive quando uma empresa tem muito pouca dívida e surge uma oportunidade de investimento, a empresa tem que se endividar. Eu sou a favor dela se endividar. Por quê? É só ver qual é o retorno que ela consegue dar para o dinheiro que ela pega emprestado. Se tu pega uma taxa de 5%, dinheiro emprestado, e o teu retorno sobre patrimônio líquido é de 10%, vale a pena tu investir. Vale a pena tu se financiar para investir, né? Mas como eu falei, depende do retorno que ela vai conseguir dar para o investimento que ela vai fazer com a dívida. Se o investimento for dar um retorno pior do que a dívida, não faz o menor sentido se endividar, né? Da mesma forma, se tu vai tentar empreender e tu tem uma perspectiva de um retorno de 20% no ano, vale a pena tu pegar um empréstimo de 10%, né? Claro que tem que avaliar os riscos de dar certo, às vezes a gente não sabe, então é bom sempre ter uma margem de segurança, né? A mesma forma acontece nas empresas. Mas enfim, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido da empresa, da Petrobras, é 1,51. Ou seja, para cada R$ 1 de patrimônio, ela tem 1,51 de dívidas, né, de passivos. Isso não é ruim, tá? Até 2 é um número aceitável, eu diria. Mas eu, particularmente, prefiro investir em empresas que têm a dívida bem baixa, tá? Por quê? Porque aumenta a minha margem de segurança, eu gosto também do que isso significa, muitas vezes, né? Pela experiência que eu adquiri também, eu percebi que empresas com baixos níveis de dívida, elas tendem a se dar melhor no longo prazo. Eu já tenho mais de 10 anos nas costas, já vi muita coisa acontecer, tá? E empresas com pouca dívida, elas tendem a sobreviver muito melhor em momentos de dívidas e também a aproveitar muito melhor as oportunidades quando elas aparecem. É uma maneira de gerir que transcende apenas as despesas financeiras. Significa muito mais coisas. Beleza? A rentabilidade da Petrobras nos últimos 12 meses foi de menos 2,98. Tá? Isso, botei ali sem contar os dividendos, mas ela não pagou dividendos nos últimos 12 meses. Pagou uma miséria lá, mas nem afeta. Então, para a Petrobras, tá finalizado, tá? Uma coisa que eu achei muito legal, isso aqui, ó. Taxa de acidentados registráveis por milhão de homens-hora. Isso aqui é um indicador muito bom que já foi utilizado em vários outros cases, né? Tem vários cases já de estudo que eu vi, principalmente nos Estados Unidos, dessa forma de gestão, a partir da segurança do empregado. Isso dá muito resultado, por quê? Porque aumenta a produtividade do trabalhador. Quando a empresa, inclusive é uma das coisas que a gente aprende na faculdade, pelo menos eu quando entrei, né, a gente fez um estudo de caso, onde mostrava uma fábrica, né, um estudo que foi feito em várias fábricas, e
o que mostrava? Mostrava que se tu trocasse a lâmpada da fábrica e botasse uma lâmpada melhor, a produtividade daquele setor que teve a lâmpada trocada, ela aumentava. E aí, depois disso, era perguntado para todo mundo, tá, e se pegar a lâmpada de novo e trocar e botar uma lâmpada pior? Aí melhora ou piora? E a resposta lógica, né, que todo mundo dá é que piora. Só que não. Na verdade, se tu troca e melhora a iluminação do ambiente, né, de um setor industrial, que é esse o caso, é esse o caso da Petrobras também, né, não é indústria propriamente dito, é commodities, mas é petróleo, mas vale a mesma coisa, né, tem muito homem trabalhando. E então, mas o que importa é que os trabalhadores eles se sentem mais abraçados, né, é isso, todo mundo gosta de ser bem tratado, de saber que estão se preocupando contigo, não é diferente nas empresas e nas organizações. Então, eu acredito que a Petrobras, se encaixar um governo que permita uma boa gestão na Petro depois, né? Como eu falei, o governo do Bolsonaro ele tem muitos defeitos, mas esse modelo de gestão, modelo de governo dele de terceirizar as indicações para as empresas públicas para o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, deu muito certo. Tá? O Paulo Guedes é um cara que conhece muito de mercado, então ele conhece bons gestores para indicar. E eu acredito que se continuar nesse modelo de gestão, né, independente de ser o Bolsonaro ou não, na próxima eleição, mas eu acho que, por exemplo, se for Dória, se for Moro, se for Luciano Huck, vai continuar esse modelo, mas se for um partido de esquerda, eu já acho que não, tá? Não, eu não vejo um discurso da esquerda ainda que tenha mais vínculo com uma administração responsável, uma administração moderna, tá? Então, só assim, é como eu falei, quando se fala em empresas públicas, tu tem que sempre pensar no governo, porque é ele que vai cuidar das indicações, tá? Inclusive é uma das formas que eu ganho dinheiro investindo também em empresas do governo aí de cada estado. Não tive resultados muito bons no Nordeste, mas quando eu me vinculei mais aos partidos, eu acertei a estratégia, tá? É uma coisa, inclusive, que eu vou ensinar no curso, uma estratégia bem pessoal. João Éricles poderia falar sobre a Itaúsa se der tempo. Cara, não vai dar tempo. Daqui a pouquinho já vai terminar, né? Às 9 termina. Eu tenho que falar da Vale ainda. Eu vou até ter que falar um pouquinho mais rápido. Mas a Itaúsa pode ficar para uma futura live aí, tá? E, cara, tem uma publicação minha sobre a Itaúsa. Dá uma procurada aí no meu feed. Porque eu até expliquei lá por que a Itaúsa é Itaú com desconto. Eu sou acionista da Itaúsa, tá? Gosto da empresa, paga bastante dividendos. E através da Itaúsa eu sou acionista do Itaú, que é o banco com a melhor governança do Brasil. É um dos bancos mais caros, né? Mas, às vezes, eu aceito pagar um prêmio sobre o valor patrimonial. Eu falo sempre que uma coisa é cara ou barata com base nisso, né? Com base nos lucros. Ou seja, o Itaú está sendo vendido por um preço um pouco mais caro comparado aos lucros e ao patrimônio líquido do que o Bradesco, do que o Banco do Brasil, do que o Santander. Mas, do que o Santander eu não tenho certeza, tá? Mas, mesmo assim, eu prefiro investir nele. Por quê? Porque ele é o que mais dá resultados no longo prazo. Ele é o que tem a maior evolução, a maior taxa de crescimento de longo prazo entre os três. Eu acho que a que tem mais solidez também. Tá? Comprou a XP, é um banco mais moderno também, agora se desfez, né, pelos conflitos de interesse, mas eu gosto muito do Itaú e sou acionista, como eu falei. Vamos falar da Vale agora, gente. Eu já falei para vocês, né, quais eram os principais indicadores. No caso da Vale, o preço por lucro é 30,73, mas ele está afetado, tem não recorrentes ali, por causa dos desastres, né, de Brumadinho e tal, que a empresa sofreu nos resultados, teve que provisionar algumas coisas para indenização, multa, né? Indenização para as vítimas, multa para o governo e tal. Mas ela está voltando. Uma coisa que se olha também para evitar cair em armadilhas de olhar só o lucro líquido é olhar o lucro EBITDA, muito importante, tá? O lucro EBITDA é muito importante, porque ele o que é EBITDA, né? Antes de mais nada, EBITDA é Earnings Before Interests and Taxes. Ah, não, esse é o EBIT. EBITDA, ó, é o que eu tava falando. Vou voltar, porque eu errei a sigla, na verdade eu só não completei.
EBITDA é uma sigla, tá? E o indicador preço por EBITDA é muito importante porque mostra os lucros recorrentes da empresa, os que tendem a acontecer ano a ano, que para o investidor de longo prazo, como eu, como a maioria de vocês, é o que importa. A gente quer escolher empresas que vão dar lucros bons todo ano. E quem nos mostra isso, né, o indicador que mostra isso pra gente é o preço por EBITDA. Na verdade, o preço por EBITDA não, o lucro por EBITDA. O EBITDA. EBITDA é earnings, que já é lucro. Enfim, o EBITDA é earnings, lucro, before, antes, interests, que é taxas de juros, né? Taxes, que é impostos, depreciation, que é depreciação, e amortization, que é amortização. Então, olha, agora eu acertei essa porcaria. Então, a gente tem que sempre verificar não só o lucro líquido, mas o lucro EBITDA. Às vezes, só o fato de a gente olhar o EBITDA e o lucro líquido, a gente já vê que tem alguma coisa estranha. Quando, por exemplo, o lucro líquido é maior que o EBITDA, alguma coisa aconteceu. Tá? Alguma coisa estranha aconteceu. Porque o lucro operacional da empresa foi 10, digamos assim. Como é que o lucro líquido foi 20? É porque ou o interest, ou o taxes, ou o depreciation, ou amortization foi positivo. E isso não é uma coisa normal. Então aí a gente o que tem que fazer? Tem que ir lá no resultado, ver o que está acontecendo, achar o resultado, entrar na central de resultados da empresa e verificar o que aconteceu, tá? Isso é uma conversa mais profunda e para ter resultados acima da média no mercado, como eu falando aqui parece simples, tá? Mas não é tão difícil assim depois que tu tem as tuas rotinas e tu sabe o que fazer, mas até chegar lá não é fácil. Então é por isso que a maioria das pessoas não sabe como ter resultados acima da média no mercado, inclusive a maioria das pessoas tem resultados abaixo da média, é o normal, né? Então beleza, o preço por valor patrimonial da Petro a gente viu que era 1,41, da Vale é 2,44, ou seja, um prêmio bem maior pelo patrimônio líquido. Eu acho que a Vale justifica, né? Afinal, a Vale agora recentemente virou uma corporação, uma full corporation, ela está sem interesses muito aleatórios, né, dentro dela, porque antes, apesar de a Vale ser uma empresa privada, ela ainda tinha muita participação do governo através do BNDES, né? E agora o governo agora se livrou. Foi feita uma mini privatização da Vale, o que soltou umas rédeas aí, e eu realmente acho que esse ano a Vale vai ser uma das empresas que vai dar porrada. Eu não tenho ela na minha carteira, eu tenho ela na carteira do meu pai, tá? Porque é uma empresa mais, é uma blue chip mais parruda de longo prazo também. E ela está sendo negociada ao 8,92 do EBITDA, o que é bom, tá? Como eu falei, o preço por EBITDA mostra o valor de mercado comparado aos lucros recorrentes da empresa. E a Vale, se não fosse os não recorrentes lá dos desastres, que queira Deus nunca mais aconteçam, ela tende a chegar mais próxima desse preço por EBITDA de 8,92. Nunca vai ser o 8,92, porque entre o EBITDA e os lucros tem as taxas, os impostos, a depreciação e a amortização, que tendem a ser positivas e, portanto, baixar o lucro EBITDA até chegar no lucro líquido. Mas tende a ter uma aproximação aí, digamos, de um preço por lucro de 11, o que para a Vale seria uma coisa muito boa, porque, como eu falei, é uma empresa forte, é uma líder global, que tem muito ganho de escala num setor que é preciso ter ganho de escala, né? Commodities. A redução de custos por mexer com grandes quantidades é muito expressiva. E só uma coisa que me preocupa é a dependência da China, mas como a China ainda tem muita coisa para andar, eu acho que a Vale tem alguns anos aí e tem até gente falando, né, no cenário internacional aí que eu também acompanho, que agora a gente está prestes a viver um super ciclo de commodities. Por quê? Porque os países da Ásia vão começar a crescer muito. E eles vão começar a crescer no mesmo modelo da China, provavelmente. E a China investe muito em commodities, né? Tá trazendo, aumentando a demanda demais. E a Vale está só se beneficiando disso. Porque com o aumento de demanda, tu não só vende com mais facilidade, como tu também aumenta o preço. E se tu aumenta o preço, tu aumenta a tua margem líquida. Sobrando mais dinheiro para os acionistas. Não vou falar eu porque eu não sou acionista da Vale, mas é uma boa empresa, tá?
Os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses foi apenas 2,67%, mas ela está com uma previsão de pagar mais agora nesse ano de 2021. E o que eu falei da dívida? A Petro tinha uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido maior do que 1. O da Vale é apenas 0,18. Ou seja, para cada R$ 1 de patrimônio líquido, ela tem apenas 18 centavos de patrimônio. Isso é bom, porque como eu falei, ela tem vantagens na hora de pegar dívida, né? A mesma coisa que se aplica para nós, meros mortais, se aplica para empresas também. Né? Se uma pessoa já é muito endividada e tu vai pedir empréstimo no banco, o banco já vai estar com o pé atrás para ti. Né? E se ele aceitar, ele vai falar, pô, mas tu já está meio comprometido, ou tu me dá mais garantia, ou eu vou te dar uma taxa mais cara pelo risco que eu estou correndo, porque é capaz de tu não me pagar, né? Então eu preciso ganhar um pouco mais aí. Enquanto que, por exemplo, eu, que sou funcionário público, quando eu vou pegar um empréstimo ou um financiamento, eu tenho muito mais vantagem do que um cara que é CLT, por exemplo. Tá? Simplesmente pelo fato de eu ter muito mais estabilidade no meu emprego, principalmente eu que já sou estável, né? Mas mesmo um servidor que não completou os 3 anos, ele também tende a ter um empréstimo, um financiamento por uma taxa melhor do que outras pessoas, porque servidor público raramente é demitido. Beleza? É bem difícil. Eu nunca conheci um servidor público que foi demitido. Inclusive, pode até ser um problema, né, para a administração pública. Acho que tem vezes que se passa, como é que é? Às vezes o cara que não é comprometido, né, que não vai no trabalho, deveria ser demitido. E às vezes isso não acontece, principalmente em prefeitura. Eu trabalhei em prefeitura, eu fui auditor em prefeitura, né, e hoje eu posso dizer que o lugar onde eu trabalho é de um nível muito mais alto, tanto de comprometimento, né, quanto das pessoas saberem mais sobre o que estão fazendo. É um lugar onde não tem tantas pessoas, tantos comissionados, né? Na prefeitura se vê muita gente que entregava panfleto na rua virar coordenador, diretor, e na verdade eles não sabem como gerir nada, nem sabem como funciona a máquina pública. Mas enfim, isso é outra coisa, né? É um problema do Brasil aí. Então a dívida líquida da Vale exatamente, o Tony foi mais direto do que eu também acho isso aí, Tony. Mas a dívida líquida da Vale pelo patrimônio líquido é muito baixa, 0,18. E como eu falei, isso é muito bom, ela tende a poder se alavancar de uma forma mais sustentável, com taxas menores e aproveitando melhores oportunidades. E a dívida líquida sobre o EBITDA também é muito baixa, 0,66, muito baixa, tá? Não é à toa que a rentabilidade dos últimos 12 meses da Vale foi de 83,77%. Quem tinha a Vale nesse tempo aí tá feliz da vida, né? Nesse ano aí a Vale matou a pau. E a tendência é esse ano também a Vale continuar subindo. Como eu falei, o superciclo das commodities está aí. Beleza? Quanto a Vale, também vale a pena falar sobre a Bradespar. Da mesma forma como a Itaúsa é uma forma de se comprar Itaú mais barato, comprando Bradespar, a gente está, na verdade, comprando indiretamente a Vale mais barato. Tá? É a holding que controla a Vale, a Bradespar, e a holding que controla o Itaú é a Itaúsa. Galera, eu anotei aqui, eu já estou encerrando, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui, depois eu já me despeço. Ó, vendas da Vale por destino. Nos 9 meses de 2017, 57% já era dependente da China. Hoje, 66%. Da mesma forma como a gente tem que saber os sócios, né? Eu falei da mentalidade de sócio hoje mais cedo. A gente também tem que saber quais são os principais riscos de cada empresa que a gente investe. No caso da Vale, esse é um deles. Então, quem é investidor de Vale tem que estar acompanhando sempre como está a China, como estão as vendas da Vale para a China, né? E se alguma coisa ruim acontecer, tem que pular fora, tá? Inclusive tem uma frase muito legal do George Soros, né? Que é um dos maiores investidores também, esse mais especulador, né? E menos focado em valor. É o cara que quebrou o Banco da Inglaterra. Quem não conhece a história, depois pesquise aí, George Soros, Banco da Inglaterra. Vale a pena. E ele fala, né? Não importa se você está certo ou se você está errado. O que importa é o quanto você ganha quando está certo e o quanto perde quando está errado. Então, se tu está investindo nessa empresa aqui,
Tu tem que saber a partir de qual ponto tu vai estar errado, a partir de qual ponto a tua tese de investimentos vai cair por terra, e o risco China é um deles. Se começar a dar merda lá na China, né, por motivos que eu não sei realmente, não sei se pode ser pelo governo deles, não sei o que, mas se começar a dar algum problema, né, que vá afetar a demanda das commodities, ou até pode até ser problema de consumidor, né, de fornecedor com muito poder. Isso é muito ruim também, tá? Quando a empresa vende muito só para um cara, esse cara, que no caso aqui é a China, fica com um poder de barganha muito grande sobre ti. E por causa disso, ele pode negociar os preços a favor dele e não ao teu favor, né? O bom é sempre quem tem mais poder é quem precisa menos do outro. E no caso aqui, a Vale está precisando muito da China e cada vez mais. Porém, como eu falei, não é um risco ainda que está afetando negativamente a Vale, muito pelo contrário, a Vale está crescendo cada vez mais, né? E a perspectiva, como eu falei, é que a Ásia comece a crescer muito e a Vale vai estar na frente. Como eu falei, pela escala que ela já tem, ela vai estar na frente aí e vai com certeza ter um resultado muito positivo. Mas como eu falei, prestando atenção, não tem por que também se preocupar. Toda empresa tem seus riscos, né? O que a gente tem que aprender é a apontar bem esses riscos, deixar eles bem claros para que a gente consiga fazer um acompanhamento e saber a hora de sair e a melhor hora de sair de um investimento, né? E também a melhor hora de comprar se tu tá só com a empresa no radar. Lembrando sempre que tu nunca vai acertar o topo e tu nunca vai acertar o fundo do poço. Então, se tu tá com essa expectativa aí para investir no mercado de ações, já começa a quebrar, já começa a alinhar as expectativas, porque tu vai ter uma decepção caso tu chegue no mercado dessa forma. Beleza? Completamos aí 1 hora de live, galera. Quero agradecer todo mundo de novo. Quero agradecer também todo mundo que participou nos comentários aí, todo mundo que ficou apertando o coraçãozinho. Eu vi aí que deu bastante hoje. Se inscrevam na Masterclass, né? Estou reforçando isso. Lá eu vou mostrar a minha estratégia de dividendos, como ela funciona. Vou falar dos juros compostos, né? Vou apresentar ela aqui num PowerPoint. Né? Não sei ainda se é no PowerPoint ou se é no Prezi, tô vendo ainda, mas já tô com o roteiro montado, vai ser muito massa. E como eu falei lá, eu vou dar oportunidade para quem quer se juntar à comunidade, ao Mastermind e também, logicamente, ter acesso a todas as aulas que eu vou dar ao vivo, né? Vão ser 2 aulas ao vivo por semana e uma sessão de perguntas e respostas, né, para os alunos. Então, cara, a gente vai ser quase uma mentoria, na verdade, né, durante o curso. E, enfim, vai ter essa oportunidade lá, vai estar aberta as turmas por 3 dias, então fiquem ligados, tá? Eu acho até que tô vendo com a equipe de fazer um bônus aí para fazer consultorias para os 10 primeiros, fazer tipo uma primeira aula com alinhamento, tipo a primeira aula da mentoria, que eu tenho um roteiro que é top também. Então, vamos ver. Né? Vou ver se eu coloco esse bônus lá, vamos ver qual é os custos de implementar ele. Mas a gente se vê lá. E antes de se ver lá, a gente vai se ver também na live de quinta, que é de fundos imobiliários, tá? Para quem está chegando agora, se interessa por ações, mas ainda não investe em ações e não investe em fundos imobiliários, tem um pouco de receio. Os fundos imobiliários são muito bons, né? É um caminho do meio aí entre as ações e a renda fixa, que já te dá uma sensação de volatilidade, né? Tu já precisa saber analisar algumas coisas, é mais simples, tá? A rentabilidade média é um pouco menor que a das ações, né? Até por outros fatores, como o fato de tu ter que operar através de intermediários, porque são fundos, né? FIIs são fundos. Então é a mesma coisa que fundos de ações, só que fundos imobiliários, né? Então tu paga a taxa de administração, paga a taxa de performance, mas mesmo assim são investimentos muito bons, principalmente porque pagam dividendos todo mês, tá? A maioria dos fundos pagam todo mês os dividendos, então gera um fluxo de caixa aí que é muito salutar até para continuar reinvestindo e aproveitando novas oportunidades no mercado todo mês. Galera, obrigado de novo aos fortes que ficaram até o final. Vocês são os caras e as mulheres, né? Que eu sei que tem aí também. Vamos continuar junto aí. A gente vai se falando. Um abração, um beijo e até a próxima.